Amém, glória a Deus. Graça e paz, igreja do Senhor, tudo bem com vocês? Graças a Deus, que maravilha, irmãos, estar aqui mais um domingo para cultuar o nome do Senhor Jesus Cristo e aprender um pouquinho mais sobre a sua palavra. Antes da gente iniciar a exposição da palavra de Deus, um recadinho do Ministério Infantil. O pastor Gilberto me pediu para comunicar. Crianças de até 4 anos vão para as salinhas lá em cima. Crianças de até 4 anos, papai e mamãe, salinha lá em cima. Crianças acima de 4 anos, aí você pai, você mãe, vai ter que colocar a criança do seu lado aí, não é para deixar correndo na igreja não, coloca do seu lado aí para acompanhar o culto dessa noite, tá bom? Até 4 anos lá em cima, a partir de 4 anos, acima de 4 anos, vai acompanhar aí ao lado do papai e da mamãe nessa noite. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 15. O Evangelho segundo o relato de João, capítulo 6, versículo 15. Todos encontraram? E está aí no telão também, para quem não trouxe a Bíblia física, né? Essa versão que a gente está utilizando é a NVI, Nova Versão Internacional. Acompanhe comigo a leitura do versículo 15 até o versículo 27, que diz assim a palavra do Senhor. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o lago. Entraram num barco e começaram a travessia até Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então se animaram a recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar, percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles haviam partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi a Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E aí o versículo 27 para a gente finalizar. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus, o Pai, o reconheceu. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante desse texto, Pai, que nós consideramos nessa noite, que o Teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente para compreender as verdades da Tua palavra. Pois é em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Queridos, o capítulo 6 de João, eu poderia ler o capítulo inteiro, mas aí a gente não tem tempo para isso, e aí você faz a leitura do capítulo inteiro de João na sua casa, com calma. Mas o capítulo 6 de João começa assim. Estava se aproximando o período da Páscoa. A Páscoa é uma das principais festas que os judeus celebravam, e celebram ainda hoje, que marca justamente a saída, a transição
do povo de Israel do Egito para a terra prometida. É o famoso Êxodo, que é uma simbologia para o quê? Para a morte e ressurreição de Cristo, que aconteceria muitos séculos depois. A Páscoa, para o calendário judaico, acontecia em um mês chamado Nissan, que é parecido com aquela marca de carro, né, que a gente tem hoje. O mês de Nissan ficava entre os meses de março e abril. Então, esse acontecimento que a gente acabou de ler aqui, ele ocorreu há 2000 anos atrás, entre os meses de março ou abril. E o que é que está acontecendo aqui? Aconteceu que, à medida que Jesus ia pregando, as multidões iam seguindo ele. O ministério de Jesus começa ali de maneira solitária, mas a maneira que ele vai aparecendo para as pessoas, a maneira que ele vai realizando milagres, a maneira que ele vai curando, a maneira que ele vai libertando, a maneira que ele vai salvando, as pessoas começam a reconhecê-lo publicamente. E a Bíblia fala em vários e vários textos que multidões, no plural, multidões o seguiam. E aqui não é um caso isolado, multidões seguiam Jesus. Até que em determinado momento, Jesus percebeu que aquela multidão ou aquelas multidões estavam cansadas e com fome. Isso aqui é o início do capítulo. Jesus, ele pergunta aos discípulos o que é que eles têm para oferecer para o povo. E essa é uma pergunta um tanto quanto estranha, porque não eram os discípulos até ali que ofereciam coisas ao povo, era o próprio Jesus. E agora Jesus está colocando a responsabilidade de alimentar a multidão na mão dos discípulos. Aí o capítulo 6 de João começa dizendo que se levantaram 2 discípulos. Um se chamava Filipe. E Filipe, ele disse assim: Senhor, tem cerca de 5.000 homens aqui, fora mulheres e crianças. A gente não tem como alimentar. Nem se a gente tivesse tanto dinheiro, a gente conseguiria alimentar esse povo. Só que, ouvindo as palavras de Filipe, levanta-se outro discípulo, por nome André. E a Bíblia diz que André era irmão de Pedro. E, aliás, é André que leva Pedro à conversão. Porque André se converte primeiro e depois leva Pedro até Cristo. E aí André, ouvindo a indagação de Filipe, dizendo que não conseguia fazer nada, André sai procurando no meio do povo o que é que aquelas pessoas tinham ali que poderia ajudar a resolver aquela situação. E depois de andar por um certo tempo por entre as multidões, André volta para Jesus, volta até onde os outros discípulos estavam, e André diz assim: ó, eu encontrei aí um garoto. Esse garoto, ele tem um cesto. E nesse cesto tem 5 pães e 2 peixes pequenos. Aí Jesus diz: isso é suficiente. Olha que coisa louca passou na cabeça dos discípulos. Como é que eu alimento uma multidão de mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes pequenos? E aqui a gente começa a ver a reação diferente de 2 tipos de pessoas que seguem a Cristo. O primeiro tipo é Filipe, que viu o problema diante dele e ficou atemorizado, não soube o que fazer. E o outro é André, que vê o mesmo problema que Filipe viu, estava na mesma situação que Filipe, mas ao invés de ficar de braços cruzados perguntando o que fazer, André toma uma atitude, e a atitude de André é justamente o que vai mudar a história daquelas pessoas naquele dia. E aqui a primeira reflexão que eu trago para nós nessa noite: que tipo de pessoa você é? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o tema dessa noite que nós vamos falar é como Jesus reage àqueles que não têm interesse. Como Jesus reage àquelas pessoas que não têm interesse. Porque você sabe que muitas pessoas se aproximaram de Jesus, mas a intenção do coração delas era diferente, não é verdade? Muitos chegaram-se próximos de Jesus, mas o interesse deles estava em outro lugar. E o capítulo 6 de João começa mostrando a relação desses 2 discípulos. Um que viu o problema
e freou, outro que viu o problema e avançou. E aí Jesus pega aqueles 5 pães, pega os 2 peixes, a Bíblia diz que ele deu graças a Deus, ele orou a Deus naquele momento, e o milagre da multiplicação de pães e peixes aconteceu. Detalhe, Jesus fez esse milagre 2 vezes, esse texto de João é a primeira multiplicação, é a primeira vez que ele está realizando esse milagre. E a Bíblia diz que aqueles 5.000 homens, além de suas mulheres e além das crianças, comeram, ficaram satisfeitos e ainda sobrou comida. Quando a multidão viu isso, começou-se um alvoroço entre eles. E alguém disse assim: agora nós reconhecemos que chegou o nosso rei. Só que a grande questão não era alguém reconhecer que Jesus era o rei que eles esperavam. A grande questão é justamente o versículo 15 que nós começamos a ler nessa noite. Se você tiver com sua Bíblia aberta, você vai perceber que diz assim, ó: sabendo pois Jesus que haviam de vir, aliás, o versículo 15, haviam arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se deles e foi para o monte. Ou seja, no versículo 15 está dizendo que as pessoas queriam colocar Jesus como um rei, mas era um rei à força, era um rei do jeito deles, era um rei não de acordo com os planos de Deus, mas de acordo com os planos dos homens daquela época. E a Bíblia diz que Jesus, sabendo a intenção do coração deles, Jesus retira-se do meio deles e vai para o monte. E aqui eu chamo você para uma segunda reflexão nessa noite. Quantas vezes nós também somos assim, não é verdade? A gente quer que Jesus seja do jeito que nos agrada. A gente tem uma ideia, uma concepção de Jesus, que muitas vezes, e na grande maioria das vezes, não é o mesmo Jesus que as Escrituras descrevem. Quando a gente assiste os filmes, as séries de Hollywood, a gente vê e romantiza muito a coisa. E a gente vai ao longo da nossa vida desenhando o Jesus perfeito. Só que o Jesus perfeito aos nossos olhos não é o Jesus perfeito aos olhos do Pai. E Jesus, sabendo a intenção do coração dessas pessoas, Jesus retira-se. Ele retira-se e vai para o monte. E aqui entra em cena o segundo episódio do mesmo dia. Ele vai para o monte e os discípulos, podendo ir para o monte com ele também, os discípulos entram no barco e vão atravessar o mar. Só que Jesus não entrou no barco com eles. Jesus permaneceu no monte. E aí lá na frente, uma tempestade assolou o barco onde eles estavam. Só que Jesus não estava no barco. E eles ficaram atemorizados. E Jesus, vendo aquilo do monte, a Bíblia diz que eles estavam entre 5 e 6 quilômetros de distância. Já tinham navegado bastante, uma distância considerável. Não dava mais para voltar. Mas Jesus, vendo que os seus discípulos temiam, Jesus, ele começa a andar sobre as águas. E ele vai se aproximando do barco. E quando ele se aproxima do barco, os discípulos se assustam. Aí Jesus fala para eles: não tenham medo. Sou eu. É interessante a gente notar aqui, irmãos, porque aqueles discípulos estavam com Jesus o dia inteiro.
praticamente 24 horas por dia, praticamente 7 dias por semana. Mas no momento em que eles estão confusos, no momento em que eles estão com medo, eles não reconhecem que é Jesus que vem andando. No momento em que o barco está sendo agitado de um lado para o outro, parece que eles perderam o sentido. Aqueles homens que estavam ali, nenhum deles foi capaz de dizer, é Jesus. E muitas vezes somos nós assim também. Muitas vezes as circunstâncias da vida nos levam a situações que nós, mesmo sendo crentes, a gente se esquece da voz do Senhor. A vida às vezes nos leva a momentos que nós, mesmo sendo crentes há anos, a gente não sente mais a presença de Deus. E não existe nada pior nesse mundo do que alguém viver fora da presença de Deus. Aqui, a gente pode aplicar como forma de metáfora. O barco é o nosso coração. O mar e a tempestade são as situações cotidianas que nos desafiam no dia a dia. Muitas vezes as situações são tão grandes, são tão imensas, que o nosso coração ele é agitado de um lado e para o outro. Muitas vezes as lutas são tão grandes, as provas são tão grandes, que a gente não consegue reconhecer Jesus no simples. E é muito comum, quando a gente está passando por uma situação de adversidade, a gente busca ajuda de várias formas, e Deus sempre é deixado de lado, ou quase sempre. A gente tenta resolver do nosso jeito, aí quando o nosso jeito não dá certo, aí que a gente se lembra de Deus. Só que o problema de a gente não colocar Deus o tempo todo conosco, é que pode chegar o momento que aconteceu como esses discípulos. A gente esquecer completamente da voz do nosso Senhor. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, como é que você tem levado a sua vida. E eu sei que a vida é dura e é difícil mesmo. Mas talvez você nesse exato momento esteja navegando sobre o mar da vida. Mas Jesus não está no seu barco. Você já parou para pensar sobre isso? Talvez você já tenha vindo para a igreja várias vezes. Amanhece o dia escutando louvores. Talvez você até goste de ler a palavra de Deus. Mas se você puder fazer uma introspecção, olhar para dentro de si mesmo. Imagine que você está num barco agora. Se você pudesse olhar para dentro desse barco, Jesus estaria aí com você nesse momento? Esse é um dos grandes dilemas da humanidade. Porque o grande problema aconteceu porque os discípulos entraram sozinhos no barco. E eles não perceberam ou fizeram de conta que não tinham visto que Jesus não foi com eles. Eles foram para um lugar e Jesus foi para outro. Às vezes você e eu também estamos assim. A gente está caminhando numa direção, mas Jesus está caminhando para outra direção. A
A intenção dos discípulos era boa. Vamos entrar no barco, vamos atravessar o mar, vamos chegar lá em Cafarnaum. Só que uma travessia que parecia simples, comum, talvez eles já tivessem feito aquilo outras vezes. Naquele dia, tornou-se um problema para eles. Quantas vezes, irmãos, nós planejamos algo, idealizamos uma coisa, e a gente acha que aquilo que nós estamos fazendo, que aquelas decisões que nós estamos tomando são boas. E a gente subentende que aquela decisão está indo ao mesmo encontro da vontade de Deus. E muitas vezes não está. Você ora a Deus quando você precisa tomar uma decisão na sua vida? Pode ser uma decisão simples ou uma decisão mais complexa. Você busca o Pai em oração? Ou será que você vai lá e faz porque você se acha capaz de fazer? Os discípulos eram capazes de atravessar? Eram. Porque pelo menos 4 deles eram pescadores experientes. Só que tem horas na nossa vida que nem a nossa experiência é capaz de dar conta. Porque quando Jesus está fora do barco, a nossa vida, ela não vai muito para frente não. Mas sabe o que é mais maravilhoso de tudo isso? É que, mesmo aqueles discípulos tendo tomado a decisão errada, terem ido sem Jesus, e há tanta gente caminhando sem Jesus hoje em dia, mesmo eles fazendo isso, Jesus poderia ter deixado eles ali. Vou deixar o barco naufragar. Mas aí a gente vê a prova de amor de Jesus Cristo. A gente vê a misericórdia de Deus sendo derramada sobre a vida daqueles homens. E a Bíblia diz que Jesus, ele desce do monte e ele vai caminhando sobre as águas. Irmãos, é uma coisa assim meio louca de se pensar do ponto de vista humano, porque eles estavam entre 5 e 6 quilômetros, e eu fiquei pensando muitos dias, será que Jesus caminhou 5 ou 6 quilômetros? Imagina um homem caminhando sobre o mar. Mas Jesus, de qualquer forma, vai até eles, acalma a tempestade, acalma o coração daqueles homens, e eles seguem viagem e chegam em terra firme do outro lado. Eu quero dizer para você nessa noite, que há solução, quando a sua experiência não dá conta de resolver, quando você não tem mais capacidade de fazer. Lembre-se que há alguém lá no monte, olhando pela sua vida. E quando eles chegam do outro lado, aí Jesus vai dar uma lição de moral para eles. Jesus, ele vai dizer para aquelas pessoas que eles estavam ali simplesmente porque Jesus dava coisas para eles. O contexto aqui é o contexto da alimentação. Jesus diz assim: vocês estão me seguindo porque eu dou pão para vocês. Mas a gente pode aplicar isso em várias situações da nossa vida. Muitas pessoas seguem a Cristo por aquilo que Jesus pode oferecer para elas.
E tem muita gente sendo enganada por aí afora, com pregações mentirosas, e que se você vier a Cristo, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai superar aquilo outro, e isso não é verdade. Jesus, ele pode lhe dar? Pode. Mas o maior bem que ele tem para lhe dar é a sua salvação. O mundo materialista que a gente vive é um mundo onde as pessoas buscam vantagens o tempo inteiro. A gente aprende desde a época escolar a ser pragmáticos. Você já prestou atenção? Os pais vão colocar o filho ali, criancinha na escola, e já estão pensando daqui a 20 anos o que é que esse menino vai ser. Os pais já estão planejando o futuro dos filhos. Eu vou colocar meu filho nessa escola porque é a melhor escola da cidade. Eu quero que meu filho faça faculdade disso, daquilo outro. E a gente vai planejando. Quão bobos nós somos, irmãos, porque nós não temos controle sobre a nossa vida.
vida. Mas também olhe para dentro de você e veja qual o seu real interesse em ir até Cristo. Você vai até Ele ou você vai até Ele porque um dia esse não é o Evangelho de Jesus. Há muitas pessoas que a vida delas é um cálculo de custo-benefício. Eu só faço isso se eu receber aquilo. Eu só dou um passo para frente se isso acontecer. E aí a gente vai colocando um monte de dúvidas na nossa cabeça. E nós vamos ficando frustrados cada vez mais. Cada vez que uma porta se fecha, a gente fica pensando, meu Deus. A correria do dia a dia tem nos tirado, irmãos, muitas vezes, o tempo que seria dedicado a Deus. Tem muitas pessoas que eu conheço, que confessam isso, claro, que só oram a Deus quando estão precisando de algo. Talvez você seja uma dessas pessoas. Você passou o ano inteiro e nem quis saber de Jesus. Aí agora, porque você precisa de algo, você vem até Ele. Você passou a sua vida inteira se afastando do Senhor. E agora, você fez um cálculo de custo-benefício. E na sua cabeça você faz uma barganha com Deus. E você quer porque quer que Deus realize aquele seu sonho. Mas se o seu sonho não estiver alinhado com a vontade dEle, não vai se realizar. E como é que eu sei, pastor Alan, que o meu sonho está ele em oração hoje ainda? Antes de você dormir, fecha a porta do seu quarto. Não deixa ninguém ver, nem ouvir o que você está falando com Deus em secreto. Dobra os seus joelhos ali no pé da sua cama. Se você tem costume de orar na sala, ora na sala. Se tem costume de orar no terraço, ora no terraço. Mas fala com Ele. Diz para Ele, Senhor, será que a minha vida até aqui tem sido uma vida de interesse? Senhor, será que o meu coração está voltado para a inclinação correta? Ou será que eu tenho buscado as coisas erradas todo esse tempo? Peça para Ele iluminar a sua mente. Peça para Ele abrir o seu coração para você entender. Porque senão, você vai ser uma pessoa frustrada na sua vida. E pessoas frustradas desmotivam outras pessoas. Eu comecei citando aqui Filipe e André. Filipe viu o problema e se apavorou. Talvez aquilo tenha contaminado as outras pessoas. Mas André viu o mesmo problema de Filipe e disse, nós vamos lá. Nós vamos resolver. E por que André tinha essa convicção? Porque Jesus estava ali com eles. É interessante que a gente não vê mais a mesma convicção de André dentro do barco, né? Dentro do barco a gente não vê mais a fé de André. Por quê? Porque Jesus não estava no barco. Quando Jesus está do seu lado, meu irmão, minha irmã, você tem convicção de vitória. Quando Jesus está do seu lado, você tem convicção de que ali é a vontade de Deus. Então pare e pense como você tem levado a sua vida até aqui. Porque Jesus, Ele não quer pessoas interesseiras.
Jesus, Ele quer servos fiéis. Jesus, Ele não liga se você tem dinheiro ou se você é pobre. Jesus, Ele não liga se você é um analfabeto ou se você tem diplomas e mais diplomas no seu escritório. Ele não se importa com isso, porque não é isso que Ele procura. A Bíblia diz que Jesus, Ele procura, o Deus Pai, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se você tem buscado a Cristo com um interesse errado até aqui, é hora de mudar o seu coração. É hora de repaginar sua mente e buscar a Ele em espírito e em verdade. Tire um tempo todos os dias para falar com Deus. Não se contente só em vir para a igreja. Não se contente só com isso aqui dessa noite. Isso aqui, irmãos, é uma gotinha de água. Deus, Ele tem um oceano inteiro para oferecer para você. Nós somos crentes tão materialistas que a gente tem medo de entrar no oceano da vida do Espírito Santo. A gente não busca a Deus como deveria. A gente não ama a Deus como deveria. A nossa vida de cristão é se contentar, vir para um culto no final de semana. Aquilo que você faz fora da igreja, fora dessas paredes, diz muito mais sobre você do que aquilo que você faz quando está aqui dentro. Qual interesse você tem buscado na sua vida? Para a gente finalizar nessa noite, eu quero dizer para você que a solução, é isso que o texto nos ensina. Porque mesmo aqueles homens tendo entrado no barco sem a presença de Jesus, mesmo aqueles homens tendo navegado 5 ou 6 quilômetros, talvez algum deles tenha dito assim, vamos voltar. Aí o outro disse, não, a gente já navegou até aqui, cara, não adianta, não dá mais para voltar não, a gente já está cansado. Mas se você se encontra nessa situação, lembre-se que os olhos do Senhor, eles continuam inclinados para você. Porque mesmo os discípulos estando fora de Jesus, ou distantes de Jesus, o amor de Jesus foi tão grande pela vida deles, que Ele permaneceu no monte, olhando a direção que os discípulos iam. Jesus, Ele ama a sua vida. Ele não perde você de vista. Talvez você tenha tomado uma direção errada na sua vida. Tenha tomado um rumo errado. Mas Jesus, Ele continua olhando para você. Talvez a sua vida esteja desmoronando. Mas Ele continua olhando para você. Talvez você não saiba mais o que fazer. Mas Ele continua olhando para você. Por isso não desista. Não pare. Não precisa mais voltar. Continua lá no barco. Que Jesus vai até você. O mar está agitado, tá. Mas se voltar é pior. Tenha calma. Descansa o coração. Ele está vindo ao seu encontro. Ele vai chegar. E quando Ele chegar, Ele vai resolver essa tempestade
que tem lhe afligido todo esse tempo. Jesus, Ele vai resolver, porque Ele é especialista em fazer isso. Eu quero convidar você nessa noite a ficar de pé e a orar comigo. Eu vou fazer a minha oração daqui. Você faz a sua oração daí. Pode ser em silêncio, se você quiser. Ou pode ser com a voz audível. Mas nesse momento, em sua oração, apresente para Ele quais são os dilemas que você tem enfrentado. Enquanto eu oro, fale com Jesus do seu jeito. E apresente diante dEle os seus questionamentos, as suas dúvidas. Se o seu barquinho tem sido agitado de um lado, para o outro, vidas. Pois é em nome de Jesus, Jesus que nós cremos, que nós anunciamos, que morreu para nos salvar. É em nome desse Cristo que nós estamos aqui nessa noite. Muda o nosso coração, muda o nosso caráter, muda as nossas intenções, muda o nosso rumo, muda a nossa vida, Senhor. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós. Nós somos profundamente gratos. E é em Teu nome que nós te oramos nessa noite. Te agradecemos. Amém. Continua